pilates do cristão. Senta, levanta, ajoelha, bate palma, glória a Deus, levanta o braço. E é assim que a gente está em pé, com saúde e fazendo tudo que Deus ordena, né? Vamos receber o nosso irmão Manuel. Alcance palma para Jesus. Bem alegre, mais alegre, porque é para Jesus. Glória a Deus. Graças a Ele, Senhor. Saúdo a amada igreja com a santa paz de Cristo, Senhor da glória. Bendito é meu Deus, sempre. Senta, meus amados. Daqui a pouco já iremos orar, iremos continuar com esse trabalho lindo, não é? Aleluia. Que o Senhor nos deu. Glória. Às vezes nós ouvimos a irmã louvar a Deus, dizendo, na nuvem que Jesus subiu, na mesma ele vai voltar. Por quê? Não sabe por quê, não? Porque ele, irmãos, ele lançou o fundamento e ele trabalha em cima do fundamento. Entendeu? Por que ele vai voltar na mesma nuvem que ele subiu? Estão compreendendo ou não? Por quê? Ele subiu lá do meio da terra. Onde é o meio da terra? O meio da terra. O meio do mundo. Israel, o centro espiritual, é o centro geográfico e histórico de Deus. Olhando nossa visão literal, o mundo é grande. Para chegar até o meio do mundo, tem que ir até onde? Temos que ir até onde? Para quem não sabe, tem que ir até Israel. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque a nossa pregação ela tem que ter como firmeza em um fundamento. Por isso que Paulo diz, ninguém colocará outro fundamento, o qual já está posto. É Cristo em todos os significados, todos os assuntos é Cristo. Então, às vezes a gente faz uma pergunta assim, mas não é simplesmente assim. Ela é uma pergunta bem doutrinária. E quando nós não aprendemos doutrina, podemos aprender até um costume como se fosse uma doutrina e acaba atrapalhando. Então, na nuvem que ele subiu, ele vai voltar. Se ele chegar lá em Jerusalém, meia-noite, lá nas nuvens, aqui no Brasil é 6 horas da manhã. Então, compreenderam ou não? O irmão estava até me envolvendo na pergunta e ele disse assim, Jesus vai voltar, irmão, meia-noite, não é, irmão Manuel? Aí eu perguntei para ele, em qual país? Não é assim, levando na ponta do pé, não. Aí ele ficou lá parado, sem saber. Então é preciso, irmãos, que nós raciocinemos bem quem é Deus. Porque a atenção de Deus é voltada para nós. Com muita honra. Muita honra não, é mais do que muita honra. É toda a honra de Deus é voltada para nós. Nós temos que prestar essa atenção. É importante. A palavra de Deus. As irmãs vão louvar, se preparam aí, depois já vamos meditar na palavra de Deus. Vai louvar? Vou louvar aqui com a minha esposa. Hoje já vamos meditar nessa boa palavra. Aleluia! Cumprimento a amada igreja na santa paz, Senhor Jesus. Igreja, vamos glorificar a Deus nessa manhã com 26 horas para cristão. Aleluia. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro.
que até será de bela, e das harpas as doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, esplendores que levam à morte, se constante não volte atrás, tua herança, tua eterna sorte, e Jesus o fiel verá. Se glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do Rei. Não almeja viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almeja viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Aleluia, igreja, esse louvor, né, fala das grandezas do Senhor. Então, nós temos que prestar atenção na letra do louvor. O mundo oferece tantas coisas, mas não tem igual o que o Senhor tem preparado para os seus. E quantos se embriagam com as coisas desse mundo, são levados pelas ilusões, porém, quando nós meditamos na palavra, no louvor, sabemos que Deus tem muito, muito maior para os seus. Então, vale a pena permanecer na presença, mesmo diante das lutas, das tribulações, dos problemas, porque nós temos um Deus, e Deus, seu Filho amado, para nos salvar. Ele morreu naquela cruz, igreja, por nós. Olha que privilégio. E quantos não valorizam? Ele deu seu Filho amado, Cristo Jesus, sem pecado, para morrer pelo mundo pecaminoso, e muitos ainda não querem saber de Cristo. Ontem eu tinha saído ali com meu esposo, eu estava observando, chegamos ali, ele tinha uma consulta de rotina, e aquele pessoal, a gente vê, são pessoas de classe alta, e ele vem tudo, você já tem o seu candidato, oferecendo aquele santinho. Eu me senti envergonhada, igreja, que eu falo, Jesus, eu não estou fazendo nada para ti. E eles vêm falando daquelas coisas ali, e eles falam, olha, você escolhe. E, gente, nós temos Jesus para oferecer para eles, falar, você já aceitou Cristo? Nós temos um Salvador, um que salva, que liberta, que transforma, é aquele que ganha batalhas, né? Mas eles estão ali oferecendo o quê? As coisas do mundo. E as coisas do mundo passam, e Cristo nunca vai passar, tudo aqui vai passar, porém a glória de Deus não, ela permanece. E eu me senti vergonha, falei, Deus, vamos falar mais de Cristo, porque eles não têm vergonha de chegar e apresentar aquilo que eles querem para nós, e nós temos um Salvador, um Cristo que salva e liberta. Então é isso, igreja. E nessa manhã eu quero fazer uma oração. Vamos, igreja, fazer uma oração? Oração pelos doentes, porque é todos os dias, toda hora, a gente doente, pedir de oração e orar, porque as necessidades são muitas. Sabemos que o mundo está em crise, em guerra, em coisas absurdas, enchentes, devastação. Então é a vida de Cristo anunciando, eu estou vindo, igreja. E a igreja muitas vezes estão dormindo, não estão acordadas para ouvir o toque dado, porque está aí. Quem não está vendo aquela guerra de Israel, no princípio, que o Senhor está ali trabalhando para a sua vida, mas muitos estão desapercebidos. Então ali é o trabalhar do Senhor, porque Ele breve virá. E a igreja vai subir antes. Olha, quando Jesus vinha ali, nós já tem que estar na glória.
Então, nós muitas vezes, assim, porque diz tem uma batalha do Armagedon, e nós vem com a igreja, e vem com Cristo. Então, vamos orar para a nossa fé não desvanecer. Cada dia você vem para casa do Senhor buscar a presença de Deus e sair com ela. Não sair daqui de porta fora e acabou, não. Vamos buscar o Senhor, que é bondoso e glorioso. Já pedi também a Deus a sua palavra, também o louvor seja bem, como de sempre, aceito por Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, que já foi mencionado, meu Deus, na tua palavra, Senhor da glória, que venha, meu Deus, ser cumprido no poder da tua graça divina, segundo a tua santa e gloriosa vontade, meu Deus. No nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, nós te agradecemos, que assim seja, e graças a Deus. Amém. As irmãs podem se aproximar para louvar a Deus, porque Ele é bom, porque Ele, a sua bondade é para sempre. A sua benignidade, ela é plenamente confiante. Aleluia. O nome do Senhor. Aleluia. O grupo Luz Divina, saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém.
esse profeta que usou aquelas palavras, ele era um profeta muito rico. Quem falou essas palavras ainda que tudo falha e eu adoraria a Deus? Quem se lembra? Qual o profeta que falou isto? Abacuque, Abacuque. 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 Abacuque 3,17. É um nome bem, mas foi Abacuque. Ele era rico, era fazendeiro. Aleluia! Mas ele disse ainda que a minha fazenda vai ao zero. A firmeza de adoração eu não deixarei. Porque a salvação, ela traz uma marca. Ela traz marcas fixas. O salvo, ele ama os bens que Deus dá aqui na terra, porque é um dom. Você ter aquele sabor de ter as suas coisas, até bonitas, belas. Só que elas são consideradas em segundo lugar. Primeiro lugar é a salvação. Se todas as coisas boas que Deus nos dá se falharem, mas tem uma que não falha, é a salvação. Louvado é o nome do Senhor, da glória. É uma realidade nisto, nessa palavra. A Bíblia, ela nos ensina muito e nós temos muitas não, nós temos todas as coisas boas que Deus revela a nós dentro dessa palavra, não tem? Vamos para a palavra no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículos 8 ao 9, 10. Atos dos Apóstolos. Glorificado é o nome do Senhor. Nos alegra muito na obra de Deus. Principalmente nesse tempo de agitação por todo quanto é lugar. Aí a gente está firme na palavra de Deus, na graça. Tudo desmorona, mas a palavra fica. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aqui nos versículos 8, 9 e 10. Aleluia. Podemos ler, irmãos? Diz aqui a palavra de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, vírgula, ponto e vírgula, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, ou tanto Judeia, como em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diz a versículo 9. E quando dizia isto, foi o quê? Vendo eles, foi levado às alturas da majestade, levado numa nuvem. Diz aqui a palavra de Deus, 8:9, né? E quando dizia isto, né? Vendo eles, foi levado, né, às alturas, em uma nuvem os recebeu, e ocultou-se, ocultando a seus olhos. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, né, puseram 2 varões vestidos de branco, e o 11 completa, né? O qual disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que para lá dentre vós nos foi recebido, há de vir, diz lá no céu, há de vir como para o céu o viste e justamente. Pode sentar, irmãos. Então, eis aqui bênção de Deus. Por que nós temos que estudar as Escrituras e considerar mesmo?
Porque Jesus, o Senhor da glória, ele fez tudo segundo as Escrituras Sagradas. Ele exerceu toda a sua obra segundo as Escrituras Sagradas. Ele morreu segundo as Escrituras Sagradas. Ele morreu na época da Páscoa, porque ele era o Cordeiro Pascual. Então, na época da Páscoa, Jesus se manifestou com o sacrifício da redenção, na Páscoa. É a ceia hoje, conhecida assim. Depois que ele celebrou a Páscoa, pode avaliar que tanto o português da Bíblia quanto a matemática são inspirados. Sabia disso? Tanto a gramática como o que é gramática, sabe? Em português. Português da Bíblia. Dá um exemplo da palavra, exemplo de português, usando o português correto na Bíblia. Às vezes a gente estrampula o português e costuma, e aquilo não sai mais. Igual, faz uma pergunta no português: como se chama o Pai de Deus? Quem é o Pai de Deus? Deus tem pai? Então, não tem, não é? É uma questão de gramática. Ele não tem. E por que as pessoas agradecem a Deus em nome do Pai? E isso costumou que não sai. Meu Deus, eu te agradeço em nome do Pai. Envolve 4 pessoas. Envolve um quaterno em vez de um trino. Um trino. Trino é 3, quaterno é 4. Meu Deus, 1. Te agradeço em nome do Pai, 2. Do Filho, 3. Do Espírito Santo, tudo desmontado. E isso se apegou de tal maneira que talvez alguns podem até deixar, não é? Essa transgressão gramatical que é inspirada. Nós lemos aqui sobre Jesus, mas fazer esse comentário. A irmã mesmo, pode ser a irmã Ana Lúcia, dê uma olhada aí em Efésios 5, 19. Sobre isso que eu estou falando, sobre gramática. Gramática bíblica, que ela é inspirada. Para nós entrar no assunto que lemos, que Jesus usou as dimensões bíblicas de uma maneira toda especial. Encontrou, irmão? Efésios 5, se não quiser ler o 18, também pode ler o 18 e o 19 e o 20. Isso. Não vos embriagueis com vinho, porque é contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do nosso coração. E o 20? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Para não envolver 4. Para não envolver o quaterno. Tudo que nós pedimos a Deus em nome de Cristo Jesus. E o que agradecemos a Ele também em nome de Cristo Jesus. Porque é o efeito da parte inspirada da gramática que não pode ser violada. Não existe 4. Não existe o quaterno, existe trino Deus. Não existe Deus quaterno, Deus 4. Pai, meu Deus, eu te agradeço em nome do Pai, 2, 1. Meu Deus, 1. Te agradeço em nome do Pai, 2. Do Filho, 3. Do Espírito Santo, 4. Então, se alguém quiser corrigir, é importante a palavra do Senhor. Agora, vamos analisando bem. Jesus celebrou a Páscoa. Celebrou a Páscoa no dia 14 de abril. Só que dali até chegar o Pentecostes, demorava 50 dias. Aí Jesus, depois da celebração da Páscoa, depois da ressurreição, aqui no capítulo 1 de Atos, versículo 3, diz a palavra que ele ficou na terra 40
Fazendo o quê? Convite. Vamos a Jerusalém. Nós não somos convidados para ir para a festa? Aleluia! O Espírito de Deus não veio fazer esse convite para nós, igreja? Veio ou não? Estamos aceitando ou não estamos? Com alegria, glória a Deus. E ele começou naquela missão de fazer convite 40 dias. Dentro do parâmetro, do fundamento da sua palavra. Ele está em 1 Coríntios 15, não é? Versículo 1, na sequência, a palavra diz que Jesus ressuscitou e esteve por espaço de 40 dias, onde fala mesmo em Atos 1:3, e ele foi visto por mais de 500 discípulos. Mas todos que ele viam, ele fazia o convite para ir para onde? Porque ali iria acontecer justamente aquilo que estava previsto no Antigo Testamento, a nascente da igreja cristã para sempre. E depois de 40 dias que ele fez com os discípulos, vai para o Monte das Oliveiras, para cima do Monte das Oliveiras. E ali ele começa a dar instruções aos discípulos. Ali já fazia 40 dias que ele tinha ressuscitado, está compreendendo? Porque se as irmãs analisem bem isto, essa matemática, porque ela tudo na Bíblia é inspirado. Dali a 50 dias haveria o Pentecostes. E Jesus precisaria se manifestar nas duas festas, a da Páscoa e a festa do Pentecostes. E a festa das cabanas, que ele já tinha se manifestado em João 7, 36 ao 38, no grande dia da festa das cabanas, escritura sagrada. Jesus que pôs no meio da multidão e clamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Isso é manifestação profética, manifestação bíblica, tática no seu trabalho e fundamentado naquilo que ele começou lá no princípio. Ele revelou, ele não vacila. Preste atenção, 3 festas ele se manifestou. Quantas festas? 3. A festa das cabanas. Cabanas, para quem não sabe, era uma época que eles faziam aquela recordação, que eles tinham saído lá do Egito, naquela escravidão, naquele desprovimento, e não tinha apoio, assim, conforto. Então, eles saíam de suas casas e iam habitar em toldos. Por alguns dias saíam do conforto e iam para o desconforto. Aí, naquela escola de ensinamento, Deus falava com eles no coração. Olha, vocês estão bem confortados? Não. Então, isso aqui é para esse desconforto, é para que vocês se lembrem que lá no Egito vocês estiveram desconfortados. E não teve apoio dos comandantes do Egito, assim por diante do rei, de sua comissão. Então vocês analisam que o vosso Deus não é um Deus que leva vocês a ficar desprovido de conforto. Voltem para as suas casas e analisem bem o deserto, as cabanas e as suas casas. Aí para os que estavam chegaram no deserto, chegaram nas cabanas, saíram das cabanas e agora estavam reunidos naquela festa de honra e de vitória. Aí Jesus clamou: quem tem sede, e beba da água da vida, como nós sabemos. Aí ele manifestou em uma festa. Como se chama essa festa? Festa dos tabernáculos ou festa das cabanas? Está compreendendo como a Bíblia nos orienta tão bem? E nós precisamos ter esse cuidado, porque isso é o cuidado de Deus voltado para nós. Por fim, aparece a festa da Páscoa. No dia da Páscoa, Jesus também estava
como ele, sendo ele o Cordeiro Pascual, ele estava morto, irmãos, pelos nossos pecados. Tinha sido crucificado, morto e sepultado. Assim por diante. Mas depois do tempo determinado que a Bíblia falou, depois de 3 dias que ele foi morto, Deus o e enviou novamente a fazer missão. Glória a Deus! É lendo a palavra, enviou novamente a fazer uma única missão. Ele não operou mais sequer um sinal, mas a missão, o maior sinal, ele operou fazendo missão. A última missão feita por Cristo foi semelhante à missão iniciada no ministério de João Batista. João Batista, Deus não operou um sinal sequer, cura, assim por diante, no ministério de João Batista. Mas no ministério de João Batista, Deus operou o maior sinal, missão. Glória a Deus! E Jesus também encerrou com isso. Mas é importante analisando bem. Olhe, Jesus foi visto por mais de 500 discípulos. Paulo dá esse testemunho no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir dos primeiros versículos. Quantos estavam lá no dia? Você vê como que é a coisa? 120. Está no capítulo 1 de Atos, né? Versículo 13, 14, 15. Ali, 120 pessoas, um convite para mais de 500. Então, o ministério da palavra é assim. Ele traz como se fosse um teste para os que estão interessados, permanece. Os que não estão, afasta. Isso é comum e antigo. Aí, por fim, depois de 40 dias que ele fez missão, ele foi para onde? Monte, dentro das Escrituras. Então, quando ele subiu no Monte das Oliveiras, faltava 10 dias para o Pentecostes. Por isso que a Bíblia é rica, ela nos enriquece, ela nos estabelece muito bem, ela leva-nos a ter uma convivência com Deus, conosco e com o próximo, de uma maneira toda respeitosa e considerada. Não sei se os irmãos entenderam isso, porque às vezes a pessoa, eu vou fazer para Jesus, mas o Espírito de Deus, ele sempre foi e será detalhista. Glória a Deus. Sempre ele foi e será zeloso. Ele é cuidadoso e também ele sempre foi e será discernidor. Ele não confunde com aquilo que ele marca. Ele não se confunde com aquilo que ele faz. Ele trabalha em cima do seu fundamento, sem confundir com a sua palavra. O Espírito Santo é uma realidade nisso. Uma vez um irmão disse para mim: irmão, Deus está te dando um grande livramento. Aonde? Aí ele falou no céu. Eu falei, então se você não sabe, o Espírito Santo sabe de tudo e você está aventurando. E não tem nada de livramento, é você querendo aparecer. Eu não falei essas palavras assim duras, né? Meio dura para não, que a gente tem que ser mais educado. Mas eu perguntei, aonde que Deus vai me dar esse livramento para mim saber desviar de lá? Não sei. Irmão, está cheio disso, ó. Está cheio. Você está suspeito. Não sabe se é ali, não sei se é ali. Agora, quem tem esclarecimento na palavra sabe que Deus já deu livramento em todo lugar. Glória a Deus! Em todo lugar. Então você anda com cuidado, mas com aquela confiança que Deus já deu o livramento. Tantos problemas que vêm lá das potestades do ar, como as potestades da terra, e quanto as potestades que sobem do mar, do abismo, Deus te segurou, glória a Deus. Então não dá para você ficar sendo manipulado por ideias aventureiras. A palavra, ela é assim, desta maneira. Eu sei que Deus já me deu o livramento. Ele não vai dar. Ele já deu. Pronto. Zerou. Ou não? Está lá no Salmo, no 121:6. O Senhor te livrará de todo. Pronto, acabou. A história boa é esta. Tranquiliza mais. É uma realidade nisto. Não é que eu estou fazendo esse
paralelo para compreender quem é Jesus. Ele não foi da sua rota. Depois de 40 dias que ele ressuscitou, aí ele leva os discípulos para onde? Para o Monte das Oliveiras, que ali para o local da subida. E dali a 10 dias faltava para a chegada, para o dia reunido da Páscoa, do Pentecostes, melhor dizendo. E nós já tivemos um comentário sobre o significado do Pentecostes. Quem se lembra? A palavra Pentecostes significa festa dos 50. Festa, porque é isso que eles estão pregando, que a Bíblia ensina. Porque era celebrada a Páscoa e depois, daria 50 dias, era entregado o dízimo, ou as primícias, como está na Bíblia. Então, não podia oferecer, dizimar ou fazer qualquer outro trabalho secundário antes que participasse primeiro do reino dos céus. Se os irmãos quiserem saber com mais detalhe, leia no capítulo 16 do livro de Deuteronômio e também no capítulo 23 de Levítico sobre as 3 festas. Não leia agora, mas leia em casa, com cuidado, não é? As festas, né, dos tabernáculos, as festas, tinha mais festas. Estou referindo às 3 festas que Jesus trabalhou nisso. É bom nós aprender ou não? Porque a palavra Pentecoste, a palavra Pente, quer dizer o quê? 5. Está entendendo? Moisés escreveu 5 livros, chamados 5 Pentateucos. Por que Pentateuco? Que é 5. A palavra Pente quer dizer o quê? 5. E Costes quer dizer festa. Então a palavra Pentecostes significa festa dos 50. Sabia? Muito interessante, não é? Às vezes a gente fala também, você é pentecostal? Eu sou. O que é pentecostal? É aquele que pula, que grita, que vai, que faz, que aventura, e faz, que às vezes até maltrata a Bíblia, não é? Para fazer aquele movimento todo, mas não. Pentecostes tem isso. Aí depois que Jesus fez 40 dias de missão, ele sobe o Monte das Oliveiras com os discípulos, e dali a 10 dias seria o dia que as nações reuniam para trazer as primícias para a igreja primitiva. E foi justamente dentro desta matemática bíblica que o Senhor da Glória deu instrução aos discípulos, dizendo: fique aqui, não saia daqui de Jerusalém. Por que ele disse isto? Irmão, Deus nos honra de tal maneira que Ele não trabalha só. Ele pode fazer tudo só, mas Ele não faz. Ele é poderoso para fazer todas as coisas só, mas Ele quer fazer junto com você. Eu já vi pessoas falar tolice demais, grande tolice. Deus não precisa de nós. Onde está isso na Bíblia? Tem? Só que ele não se sente honrado por Ele e tem essa visão distorcida. Porque a Bíblia diz em Isaías 43:7 que Deus nos elegeu para a glória dEle. E Ele é glorificado, a sua obra é glorificado na sua essência, da sua existência. A obra de Deus é glorificada em nós. Aleluia! Já ouviu alguém dizer? Não, Deus não precisa de nós. Já ouviu? Isso é bíblico? Porque se nós conhecemos o amor de Deus, o amor ágape, o amor perfeito, o amor verdadeiro, o amor singular, o amor único, como testemunho que quem ama, e a interpretação do amor traz o testemunho e quem ama precisa. Ou não? Eu preciso da minha esposa, por quê? Diga, não quer dizer não? Não, porque eu amo ela. Ela precisa de mim, porque parece que os casais estão tão assim. Acho que é bom fazer uma palestra com casais ou não? Precisa ou não? Muito, não é? Importante. Por quê?
Porque quem ama não quer afastar um do outro. Quem ama quer estar junto. E disse Jesus: eis que eu estou convosco até, porque ama. Está compreendendo? Ele ama. Então agora, quem ama, aproxima. Quem ama, perdoa. Quem ama, considera. Quem ama não se rosto passado. São qualidades de quem ama. Agora Jesus, ele ama, ele precisou da obra que ele fez a obra e ele consagrou a obra para ele. Glorificado é o nome do Senhor. Os irmãos nunca leram que o crente, o cristão, é uma obra consagrada que Deus consagrou para ele mesmo. Oh, glorificado é o nome do Senhor da glória e alegria. Pode louvar o Senhor. É assim que funciona a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Agora ele precisa de nós. Respondam. Ele não precisa de nós no pecado, na resistência, na desobediência, não é isso? Na parcialidade, não. Mas dentro do regulamento da palavra, ele precisa. Por que ele precisa? É o testemunho de quem ama. Você já viu quem amar não precisar? Hã? É o testemunho, claro, o testemunho pleno de quem? Isto. Então, a nossa segurança para a salvação é o que nós temos comentado nessas manhãs sobre esse efeito, porque é a estrutura da perseverança do cristão. Agora ele chama os discípulos e dá mandamento lá em cima do monte das isto. O evangelho mais cedo, o evangelho mais meio-dia e o evangelho lá para tarde. Primeiro Jerusalém, na sequência Judeia, Samaria, que é a capital do norte, o reino do norte de Israel, quando as tribos tinham separados. Agora levar Jesus, levar novamente a palavra, recolhendo novamente aquilo que estava em divergência uns com os outros. Aí depois até os confins. Chegou até nós, não? Chegou? De qual maneira? Maneira segura, plena, garantida. Somente se a pessoa não quiser. Chegou aqui. Glorificado é o nome do Senhor. Pode analisar bem. Até comparando algumas coisas concernentes à vida secular. Alguém está muito longe, está numa viagem longa. E de repente a pessoa chegou na casa, os parentes vão fazer até festa. Chegou! Aí o Espírito Santo chegou a nós para fazer festa. Ele chegou, ele está. Mas não ficou somente aí. Onde Jesus esteve pessoalmente falando, a saudade era grande. Eles ficaram olhando, e agora? O que vamos fazer? Será que estão desamparados? Mas Deus, que não deixa ninguém confuso, glória a Deus, mandou-se 2 anjos e fez a pergunta: por que vocês estão olhando tanto para o alto, para o céu? Porque Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. Já sabemos disso. Quando ele se tornou, despeito daquela glória, daquela visão humana, que o ser humano não pode mais ver Jesus literalmente até o dia do arrebatamento e a transformação, quando ele chegou em uma posição que nenhum olho humano poderia ver, o que aconteceu? Veio a nuvem e levou no oculto, e nunca mais ninguém viu Jesus e nem vê. Se você olhar dizer que alguém vê Jesus, a Bíblia diz que não vê mais, agora não. Só sente ele, mas literalmente não vê ele, porque a glória que ele está é a glória que foi restituída pelo Pai antes que o mundo existisse. Ele envolveu na nuvem, a nuvem envolveu Jesus e desapareceu, e os anjos disseram: ele vai vir, assim como para lá o viste ir. Agora, depois que ele foi, dali a 10 dias, depois que ele foi a 10
O que é que aconteceu? Veio o Espírito Santo em forma de derramamento permanente. Por isso que cada membro do corpo de Cristo, seja homem ou mulher, e aceitou a palavra com sinceridade no coração, ela tem o Espírito Santo permanente. Ela tem ministério pessoal. Tanto que o nosso ajuntamento não é para falar, olha, você não sabe o que vai acontecer na sua vida, olha, você não sabe o que vai acontecer na sua vida, não. O nosso ajuntamento é para tecer bons comentários. Glória a Deus! Porque eu tenho bagagem, vocês têm bagagem, eu tenho a graça, vocês têm a graça. Então vamos comentar-nos. Glorificado é o nome do Senhor. Ele não chegou a levar um para lá, jogar outro para cá. Não, é comentário. A irmã acabou de ler hoje, no versículo 19 de 5 de Efésios, comentando entre vós, entre salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, com graça em vossos corações, porque todos nós, os que receberam a boa palavra, temos os mesmos benefícios, temos o mesmo direito. É muito lindo a palavra. E é para isto, é para classificar que na mesma nuvem, nós só sabemos isto porque não somente porque está escrito, mas porque o Espírito Santo nos deu esse conceito de fé, glória a Deus, de crer que é assim, e é testemunha fiel de Jesus, o Senhor da glória. Aí, na sequência da matemática, 40 dias de evangelização, convite, e 10 dias de espera, oração. E eles, lembra nós, não viam aí, Atos 1,14? Glorificado é o nome do Senhor da glória, aleluia! É tão gostoso servir a Deus, tão bom servir a Deus, tão bom ser obreiro, obreira de Deus. Membro também é obreiro, membros também, irmãs, é obreiras de Deus, glória a Deus. Membros também, irmã, não existe irmã membra, está compreendendo? Existe? Existe membra? Não, tudo é membro do corpo, só um pouquinho, irmão. Veja bem, então a igreja é um corpo missionário. Não sei como tem pessoas que ironizam a pessoa. Irmão, Deus está requerendo de você, para você fazer mais, só para ironizar a pessoa. Olhe bem. Quando a pessoa vem para a igreja ouvir a palavra, orar, dizendo a palavra, a pessoa está fazendo a missão. Depois existe a missão externa, lá, distribuir folhetos, fazer aquilo que sabe e pode fazer. Está compreendendo? Aí naquela instrução, faltava 10 dias para a chegada do Espírito Santo com permanência. Aí o que está escrito no verso 14 e 15? Olhe bem, mas ele fez convite para quantos? Andou lendo na sua mente, mas você pode sentar, irmão, obrigado. Veja bem, ele fez convite para mais de 500 mil. Quantos estavam lá? Só que os 120 estavam beneficiados. Estavam o quê? Orando. Estavam e fazendo o que mais? Unidos. A oração tem que ser de coração puro para que venha sempre a permanência de Deus continuar nos corações. Estão compreendendo? Então eles estavam unanimemente em oração, homens e mulheres, quase mais ou menos 120 pessoas, esperando o quê? Porque o versículo 8 ele diz, até que do alto sereis revestidos de poder. Eles tinham o Espírito Santo antes? Tinham. Mas quando você tem o Espírito Santo parcial, ou seja, o Espírito Santo para o uso dos dons, você não está firme diante de Deus.
Tem dons porque o Espírito Santo atuando como dom é emprestado. E aquilo que é emprestado futuramente será recolhido. Por isso que antes que eles fossem revestidos, eles tinham o Espírito Santo. Tinham o Espírito Santo para o uso de operar milagres, sinais, até expulsar demônios. Só que o Espírito Santo encorajador, o Espírito Santo com intrepidez, com ousadia, eles não tinham porque o Espírito Santo que produz fraternidade, nessa medida, eles não tinham. Por que eles não tinham? Porque eles andavam discutindo, um querendo ser maior do que o outro. Andavam competindo um com o outro. Então eles tinham o Espírito Santo, mas era parcial. E enquanto eles não se revestissem do Espírito Santo, eles não parariam de contender. Não deixariam de ser fofoqueiros. Está compreendendo? Não deixaria de ser querer ser maior do que o outro. Foi por isso que a instrução de Jesus não foi só repreendendo verbalmente, mas ele disse: ficar em Jerusalém até. Mas antes disto, nós vemos no capítulo 10, versículo 8 do Evangelho de Mateus, Jesus dizendo: eis, ele não é? Curar enfermos, expulsar demônios, limpar leprosos, ressuscitar mortos, de graça recebei o Espírito Santo em forma de empréstimo. E digam, de empréstimo. Por que empréstimo? Porque nós temos a resumo na Bíblia, e quando vestir no arrebatamento, não haverá mais ministério de cura, não haverá ministério de ciência, não haverá mais ministério de pregações, não haverá mais ministério de línguas. Só existe o ministério fraternal, é o amor, é o revestimento na palavra. Glorificado é o nome dele, o Senhor da glória. Isso é muito lindo na palavra. E já nesse resumo tão importante da palavra de Deus, não foi possível terminar tudo, porque a palavra ela tem riqueza, é rica, ela nos enriquece. E depois de 10 dias, eles estavam em Jerusalém, e foram o quê? Acabou-se a briga de apóstolo. Terminou-se a contenda na igreja primitiva. Quase terminou. Não terminou porque Jesus mesmo preveu que o joio, aqueles que recebem a palavra de Deus em vão, a graça de Deus em vão, ainda continua contendendo. Mas a oportunidade é esta, que recebemos a graça de Deus com a integridade, as qualidades suficientes, o testemunho suficiente que ela nos traz, que é o processo da união, a união fraternal da aliança. Agora, resumindo, nós esperamos Jesus que ele virá na nuvem. Por que ele virá na nuvem? Com as nuvens. Por quê, irmãos? Porque subiu nela, ele não foge. Está compreendendo? Ele não põe a sua tática, ele não tem parcialidade nem sombra de variação, não há mudança nem sombra de variação. Esse Deus é o Deus firme, a palavra é firme. Você viu aí a história que eu contei? Se você não tem a defesa da fé, você fica assombrado. Eu não vou passar para aquele local porque alguém falou que, não sabe nem que local que é. Eu não sei onde que eu ando porque alguém falou que Deus vai me estar me dando um grande livramento, não sei onde que é isso, não. A palavra ela não pode dar ética. Assim como lhe guardaste a palavra da minha... Apocalipse 3,10. Também eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre os que habitam na terra para tentar. Então eu tenho certeza, irmão, também os irmãos devem ter certeza que estão seguros por Deus. Aonde? Aonde você estiver. Glória a Deus. Aonde? É uma realidade nisto. E isso é muito importante. Devemos dar graças a Deus por meio das bênçãos concedidas. Quais? São tantas que você não consegue mencionar. Não consegue enumerar. É livramento que Deus está nos dando, que nós não estamos sabendo, somente pela fé, cremos e é verdade. É bênçãos que Deus está nos dando, que nós não estamos vendo,
mas estamos crendo e agradecendo por isto. É isso que gera o quê? Isenção de ansiedade. A ansiedade nós temos, somos humanos. Mas aquela ansiedade, foi me dito que é isso, aquilo, aí agora, e assim por diante, não sei o que vamos tomar, não. Agora veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes para fazer em cada um de nós igreja de Deus. Glória a Deus. Que Deus os guarde nessa boa palavra, esta palavra maravilhosa. Que o Senhor tem nos dado rica e poderosamente a saúde da igreja depois da oração, é o ministério da palavra. Quem compreendeu? Por que Deus precisa de nós? Quem ama precisa. Ele dá o seu testemunho do seu amor. Ele precisa das pessoas para glorificar o seu nome. Quando ele criou o mundo, ele ajuntou anjos, arcanjos, serafins e querubins, e juntamente com os anjos, ele entoou o cântico da inauguração da natureza. Glória a Deus! Está em Jó 38, 7. Mais uma vez que esta boa palavra, aleluia, vai nos estruturando, porque breve a trombeta e Jesus chegará nas nuvens na direção de qual cidade? De qual país? Ah? Por isso que lá tem essa briga, aquela briga que vai, mas ninguém destruirá mais Israel. Ninguém, para juntar as nações do mundo todo. Eu me lembro que no ano 66, mais ou menos, 70, ajuntaram-se 4 nações mais poderosas, com outras 8 nações paralelas, fizeram um esquema, montaram um esquema para varrer Israel de sobre a face da terra. E Israel, com 100 horas de guerra, venceu 12 nações, conhecido como a Guerra dos 6 Dias. E no resumo aqui, o juízo de Deus está chegando sobre as nações. Toda aquela nação que é contra Israel, hoje, no momento, nos dias atuais, ela está recebendo a maldição dada por Deus. E ela só sairá da maldição se arrepender e entrar no processo de Israel. Não o Israel da lei, mas o Israel que existe hoje é o Israel da promessa. Muitos deles são da promessa. E chegará no tempo certo, Deus cumprirá a promessa sobre Israel e nos jogará junto com eles. Glória a Deus! É a maravilha de Deus. Fique de pé, irmãos, como de sempre, damos todos a palavra de Deus, a segurança desta palavra. Aleluia! É uma realidade dela. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí. Nós já tivemos um comentário que a pessoa, ela sente alegria no ofertar, não sente? Sente honra no dizimar, sente honra na oferta. Por quê? Porque Deus nos honrou com essa prioridade de honra mesmo, de sermos participantes da sua sagrada obra. Ele nos tocou no coração. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos, das tuas servas, que o Senhor tens preparado, meu Deus, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém. E aqui está também os envelopes, se os irmãos quiserem, tem uma irmã disponível para passar o envelope. Passe, por favor, pegue, não é? É da Fundação Reviver. É da Fundação Reviver. Quem é responsável pela Fundação? Está viajando, então, a pessoa. A irmã quer pegar. Tem alguém que pode passar? Irmã, isso. Está viajando, mas eu estive comentando com uma irmã, assim na igreja pública, dizendo que quem tem uma responsabilidade na obra de Deus é administrador das mordomias de Deus. É modormo. Quem é modormo aí? Quem sabe o que é modormo?
São pessoas que cuidam bem das vidas do rei, do seu senhor, não é? Tem aquela boa postura, ele é de muita confiança. E nós também cuidamos da obra de Deus. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Então nós somos também motornos referente à obra de Deus, a administração da obra de Deus. Cada um. Você é modorma? Já ajudou na obra? Sim. Está na igreja, está cooperando. Mesmo sentada no banco também se coopera, porque presença, marcar a presença da pessoa, não é? É marcação de corpo presente. Vamos agradecer a Deus porque Ele fala pela palavra. Continua falando, glorificado é o nome do Senhor, da glória. Então o livramento de Deus nos aplacou. Eita Deus maravilhoso. Vamos agradecer. Tem porventura pessoas que afastou do Evangelho, está conosco? Levante a mão. Pessoa afastada, não tem? Ou pessoas que não é crente, sentiu de aceitar Cristo Jesus hoje como Salvador. Tem alguém? Então que esta boa palavra continua nos segurando. Aprendam bem, que não descobriu, descubra na Bíblia simplesmente a matemática de Deus. Está compreendendo? É 40, é 10, assim por diante, 50, assim vai. Senhor nosso amado Deus, te agradecemos por estar aqui nesta manhã, Senhor, de graça, Senhor. Não só esta manhã, meu Deus, mas constante, a tua graça permanente em nós. E assim nos leve em paz, como nos trouxeste, a nossa família, também abençoando o nosso Brasil, outros países também. O país de Israel, Senhor, que é mandamento com promessa. E levando-nos em paz, como nos trouxeste, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, te agradecemos. A paz do Senhor Jesus. Digo amém. Que Deus os guarde nessa palavra. Quem quiser, como discípulos, são com azeite, venham. Jesus cura, Ele traz a sua boa palavra. E Ele traz também, junto com a palavra, a cura, o ministério, a cura divina. Graças a Deus.